Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 19 de setembro de 2024, quinta-feira, precisamente às 8 horas da manhã, oportunidade na qual julgaremos 54 feitos, além dos 99 finalizados segunda-feira, 16 de setembro, em sessão virtual, totalizando 153. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, o doutor Roberto Guedes, juiz convocado em substituição do desembargador Ricardo Procópio, bem assim o doutor José Alves, quarto procurador de Justiça. De igual forma, cumprimento todos que estão nos assistindo, seja presencialmente ou por videoconferência, em especial os senhores advogados, os quais saúdo na pessoa do doutor Anesiano Ramos de Oliveira. Particularizo meus cumprimentos ao servidor terceirizado Alan Diego Martins da Silva, da Eclipe do plantão noturno, primeiro e segundo grau da Secretaria Judiciária, em nome de quem saúde e cumprimento todos os demais eventuais colaboradores da Justiça, inclusive os demais terceirizados e prestadores de serviço. Cumprimento, por fim, os policiais militares, primeiro sargento Heriberto e o subtenente Hugo, que estão a garantir a segurança dos trabalhos no dia de hoje. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da data da sessão anterior. Eu aprovo. Desembargador Glauber Rego. Aprovo, senhor presidente. Doutor Roberto Guedes. Também, excelência. Expediente, senhora Ana Cláudia. Excelência. Agradecimento do servidor, o senhor Marcelo Henrique Vaz Marinho, oficial do gabinete do desembargador Amilcar Maia, agradecendo a moção proposta na sessão do último dia 12/9. Somente, excelência. Pois não, indicações e propostas. Rememora o pedido de colaboração, excelentíssimos senhores advogados que atuam nesta Câmara, seja presencialmente ou por videoconferência. A observação no uso das vestes talares. Inclusive, lembro muito o torçal verde, que representa a liberdade e a cor, na verdade, dos senhores advogados, uso de linguagem adequada e ambientação plausível ao utilizar a tribuna virtual. Por derradeiro, proponho voto de pesar pelo falecimento da senhora Laura Gomes de Oliveira, viúva do oficial de justiça, também falecido, Antônio Nonato Oliveira, da comarca de Mossoró, comunicando a família lutada através do filho deste casal, o doutor advogado André Luiz Gomes de Oliveira. Devo registrar o profundo carinho que eu tinha pela família, pelo casal que partiu, principalmente o oficial de justiça Antônio Nonato Oliveira, que trabalhava comigo, uma pessoa de elevado estima, respeito absoluto e muito eficiente na atividade do oficial de justiça. Para indicações e propostas, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, sem nenhuma indicação ou qualquer proposta, somente ratificar as formuladas por Vossa Excelência e se Vossa Excelência permitir, como eu tenho alguns processos pautados que tem a revisão do desembargador Ricardo Procópio e Sua Excelência encontra-se vinculado, só para informar que foi ajustado com o gabinete de Sua Excelência e ele disse que na próxima quinta-feira, não é isso? Na próxima sessão estará presente. Então, os processos que têm a vinculação do desembargador Ricardo não serão julgados hoje, em caso da ausência justificada, está no TRE, e na próxima quinta-feira, todos eles, inclusive os da Operação EPA, que estão comigo, os embarques, mas que tem a vinculação em parte, né? São 6, se não me engano, 3 ficam com o Dr. Roberto Guedes, com o desembargador Roberto Guedes, e 3 com o desembargador Ricardo Procópio. Não sei se é nessa proporção, mas sei que é 3 e 3. Por aí. Pois não, senhor. Doutor Roberto Guedes, para indicações e propostas. Primeiro, ratificar, bom dia a todos, e ratificar a proposição de Vossa Excelência. Eu tenho, senhor presidente, a moção de congratulações
pela passagem do natalício no último dia 16, segunda-feira, Dr. José Erval Sampaio Júnior, foi presidente da associação e hoje juiz de Ceará Mirim. E no dia 18 teve o nosso colega também, Tiago Neves Câmara, juiz de São José de Mipibu. E no próximo dia 20, amanhã, Dr. Breno Valério Fausto de Medeiros, juiz da Vara de Família da comarca de Mossoró. Pois não sei se eu acompanho Vossa Excelência com muita honra e o desembargador Glauber. Senhor presidente, Dr. Roberto Guedes trouxe de volta à Câmara Criminal uma prática que tínhamos aqui, né, de sempre festejar os colegas, de passar a eles a nossa mensagem de congratulação, de felicitação. E se Vossa Excelência acolher, em face da iniciativa do Dr. Roberto Guedes, a gente trazer de volta essa prática, né? Positivo. Da lista de aniversariantes, sempre a Câmara Criminal, todo mês, né? Fazer aí, chegar a eles as nossas felicitações e o quanto somos felizes, né, de tê-los como colegas, como muitos deles amigos na magistratura. Então é isso. Ratifico aí as proposições formuladas por Roberto Guedes. Com certeza, desembargador Glauber, proposta bem acolhida. Viu, Ana, providenciar a relação dos aniversariantes do mês, né? E agradecemos ao Dr. Roberto Guedes pela oportuna lembrança. Realmente, você ser lembrado no dia do seu aniversário sempre gratificante. Muito gratificante. E imagine Vossa Excelência ser lembrado por conta dos 40 anos de magistratura, né? Desembargador Saraiva, nosso presidente. 44. 44 anos. Pois é. São 4 décadas aí. E uma Copa do Mundo. Em uma Copa do Mundo, exato. Então, assim, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência por todo esse período dedicado à magistratura, sempre com zelo, dedicação e buscando sempre fazer o melhor, né? Sempre buscando acertar. Verdade. Então, eu proponho aí essa moção de congratulações ao desembargador Saraiva Sobrinho, nosso presidente, que muito bem tem conduzido aqui a Câmara Criminal. Eu tenho dito sempre com o desembargador Ricardo que é o nosso eterno presidente. Então, é isso. Parabéns e fica registrado aí essa moção de congratulações. Dia 22 de setembro, está próximo aí, imagino que seja motivo de celebração, não é isso, doutor Zé Alves? Nomeação assinada pelo... Aguardo o convite. Nomeação assinada pelo então governador Lavoisier Maia. Grande honra. Associa, senhor presidente. Associa o desembargador Glauber. Parabéns, senhor presidente. Eu me abstenho. Né? A Associação do Ministério Público, né, tá ouvindo? Oh, que alegria grande. Especial essa. Doutor Roberto, mais alguma proposição? Pois não. Doutor Zé Alves, uma palavra. Como mencionei, eu me associo a todas as proposições que foram feitas, em especial a última, relativa a Vossa Excelência, 44 anos na magistratura. Então, com muita satisfação, o Ministério Público se associa às proposições, em especial a essa de Vossa Excelência. Pois não, Excelência, muito obrigado. Ana, registro em ata. O processo a ser julgado é o 3 da pauta da relatoria do Dr. Roberto Guedes, apelação criminal 0100-883-58-2019. Apelante Ailton Berto da Silva, advogado Dr. Anesiano Ramos de Oliveira. Em mesa, Excelência. Está em mesa, Excelência. Doutor Anesiano, já na tribuna, Vossa Excelência disporá a partir de agora de até 15 minutos, Excelência. Nossos cumprimentos e um bom dia desse 19 de setembro ao senhor presidente dessa Câmara, ao juiz relator convocado, doutor Roberto Guedes, ao doutor Glauber Rego, desembargador, doutor José Alves, os colegas advogados, serventuários da Justiça. Eu precisaria dizer que, antes de tudo, todos os nossos semelhantes
que cometerem erros do ponto de vista humano, têm o direito de terem um julgamento justo. O que nos traz a essa tribuna, neste dia, é um inconformismo da maneira como se saiu o procedimento do julgamento desse nosso semelhante ali, na comarca de Extremóis. Houve um erro de forma, bem como o resultado aplicado. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o fato de estarem diante de uma sentença de morte. Sim, uma sentença de morte. Vossas Excelências estão diante de uma condenação que beira os 50 anos de cadeia. Por si só, por se saber de uma pena tão alta, já se faz qualquer um de nós, sensíveis, humanos, decentes e bons, nos perguntarmos de algo, do porquê ser tão alto. Pois bem, está aí. Temos esse caso para julgar. Mas o resultado aqui chegou a isso, Vossas Excelências, e eu falo com a legitimidade de quem participou deste júri popular na comarca de Extremóis, é que houve um gravíssimo erro de forma, qual seja, nulidade durante o julgamento. Quando este advogado chegou no Fórum de Extremóis para o julgamento, ele se deparou com inúmeras faixas colocadas e penduradas no próprio alambrado do fórum, onde os familiares e amigos das vítimas colocavam lá e estampavam, repito, e está nos autos, está na apelação, frases dirigidas aos jurados de reclames. Se não bastassem isso, Excelências, as pessoas que adentraram ao plenário para assistirem o julgamento ainda estavam com camisetas com foto ou o nome da vítima fatal. Isso, por si só, já é possível para incutir na mente das pessoas medianas, das pessoas da sociedade, uma certa temor, perplexidade, invadindo aquele sentimento que deveria ser de justiça e quebrando a imparcialidade, deixando-o parciais. Mas teve mais, Excelências. Nós sabemos que um dos princípios do júri popular é a incomunicabilidade dos jurados. Mas o que foi que aconteceu nesse julgamento? Os jurados não podem expressar suas opiniões pessoais, sob pena de quebrar essa incomunicabilidade. Durante o interrogatório do nosso constituinte, do acusado, um dos jurados, enquanto fazia ou se dirigia para fazer sua pergunta, fez a seguinte expressão: eu acho essa reação desproporcional. Foi constado imediatamente na ata. Nós, que estávamos atentos a tudo o que acontecia no júri, de imediato protestamos por aquela situação, mas prosseguiu-se, ficou constado em ata e o jurado quebrou a incomunicabilidade sagrada, ferindo não só a sua posição de jurado, mas também influenciando os 6 colegas que estavam na bancada junto com ele. O júri prosseguiu-se. Nós sabemos que um júri popular tem a primeira fala e depois tem a réplica e a tréplica. Pois bem, aconteceu isso em Extremóis, nos 3 dias de julgamento. Só que quando este advogado terminou as últimas palavras da sua tréplica, lá pelas 9h30 da noite, algo inusitado aconteceu, que não é previsto na lei. Eu sustentava, Excelências, de que o acusado não tinha motivos para matar a vítima. Eram amigos e irmãos. Esse fato aconteceu durante uma festa de amigos jipeiros na praia de Santa Rita, lá em Extremóis. Só tinham amigos. De uma festa que começou num sábado à tarde, comemorando já
as festas de fim de ano e, já pela noite, todos alcoolizados, houve uma briga, houve um desentendimento, houve uma provocação ao nosso constituinte. Ele surtou, saiu de si, começou uma discussão e uma briga com um deles, que não faleceu, tentativa de homicídio, houve acusação. E aí o que foi que aconteceu? Ele começou surtado a atirar. E a vítima fatal era a pessoa que ele era mais próxima e amigo. Que anos anteriores, esse grupo de jipeiros existia há anos que funcionava. E em anos anteriores, ele próprio salvou a vida desse amigo que nesse dia ele atingiu, infelizmente matando-o. Quando ele pegou, depois de um banho de chuva ou molhado, e sofreu um choque no microfone. Eram irmãos e amigos. O próprio pai da vítima chegou a declarar isso numa entrevista. E o que foi que aconteceu quando nós terminamos a tréplica, a nossa fala? O que foi que aconteceu? Eu dizia, e terminava, dizia, qual é o motivo que a denúncia não diz para que o nosso constituinte tivesse o animus necandi, que é a vontade de matar? Eu perguntava e perguntava porque a acusação não disse em plenário, nem disse nos autos. A mãe da vítima levantou-se e disse assim, Ailton Berto, que é o nosso constituinte, o acusado, por que você matou meu filho? Ailton Berto, por que você matou meu filho? Isso, alto e bom som. Depois dessa frase, uma grande quantidade de pessoas passaram a chorar, a juíza suspendeu o julgamento. Não existe tréplica para uma fala depois dessa. Isso incutiu nos jurados um sentimento, e nós também, um sentimento que quebrou qualquer tipo de imparcialidade que por lá pudesse existir. O remédio acertado naquele momento deveria ser suspender os trabalhos, dissolver o júri, uma vez que algo que entrou na mente, no íntimo, no ânimo dos jurados acontecera. Mas não foi isso que aconteceu e o júri teve prosseguimento. Excelências, estão aí as situações de nulidade deste júri. Vossas Excelências, assim como dizia o presidente desta Câmara, dizia, o tossal dos advogados é o verde, que simboliza a liberdade, que inclusive é a cor da camisa de Ana Cláudia, verde. Mas eu trago o verde da esperança, nos meus olhos, no meu coração, na minha mente, de que Vossas Excelências irão corrigir esse erro, determinando a anulação do júri e que o nosso constituinte novamente possa ser submetido ao júri popular e possa ter um julgamento justo. As pessoas, se erros cometem, precisam ser, sim, pagar pelo erro que cometeram, mas dentro da lei, dentro das normas, dentro da forma legal do direito dos homens. Se Vossas Excelências não acatarem este requerimento de justiça, que é dar a cada um o que é seu, justiça, nós temos um segundo apelo. Reformem o quantum desta sentença injusta, Excelências. Eu repito, estão diante de uma sentença de morte para um homem de bem, furador de poço, que não cometera crimes em sua vida. Ele estava num dia de lazer com seus amigos e irmãos e, infelizmente, diante de um surto, de uma provocação injusta, tudo aconteceu. Uma sentença de morte que beira os 50 anos. O que é que esta defesa requer? Artigo 70 do Código Penal. Concurso formal. Apliquem a pena do crime mais grave e a porcentagem dos crimes que são semelhantes a ele. Há ainda, Excelências, diante desse requerimento do concurso formal que Vossas Excelências, se não o mandarem a novo júri, Vossas Excelências então compreendam e entendam, por reduzir essas penas aplicadas por erros na dosimetria a qual chegou a juíza sentenciante. Sobretudo sobre circunstâncias do crime, valoração negativa com relação para que não se cause um bis in idem.
É o que se requer. É o que se requer, senhor relator. Que o sentimento de justiça possa partir inicialmente de sua fala, de sua escrita, com relação a esses 3 pontos que lhe devolvo e lhe coloco nas mãos. A anulação desse júri que houve o seu erro de forma, um ataque e que está constante, tudo na ata. Não tinha como diante de um fato como foi tratado naquele júri, pelas circunstâncias de frases no alambrado, faixas, pessoas com camisetas, frases da mãe da vítima fatal, um jurado expressando o seu voto. Ele expressou o voto dele quando ele foi fazer uma pergunta ao acusado. Vossas Excelências, nesta corte, nesta Câmara, tem o poder de sanar as injustiças que vêm lá de baixo, com a experiência de seus cabelos brancos e seus espíritos já vivenciados em muito tempo em suas vidas, de corrigirem os erros que os nossos semelhantes causam lá embaixo, nos juízos de piso, lá atrás. Eu requeiro, por fim, que anulem esse júri, pelas circunstâncias já expressadas. Se não o anularem, que apliquem o concurso formal. Ele não vai a júri novamente, mas ao menos essa pena será reduzida e ele vai pagar sobre a lei dos homens pelo que realmente e efetivamente pagou, afastando de vez a sentença de morte e reduzindo a pena base por erro e equívoco na dosimetria. Que Deus esteja com os senhores e conosco. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, primeiro parabenizar o doutor Naziano pela brilhante sustentação e tentarei ser breve, não vou ler o voto inteiro, mas vou pontuar alguma parte do voto, deixarei de transcrever a parte da jurisprudência e até mesmo respeito ao caso que requer, né, e a bela sustentação do advogado. Então, tem primeiro uma preliminar de não conhecimento parcial do apelo quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais suscitado pela Procuradoria de Justiça. A realização do pagamento das custas processuais se encontra condicionada à possibilidade de alteração da situação financeira do réu após a data da condenação, razão pela qual o exame desse pedido deve ser dirigido ao juízo da execução, que é competente para aferir as condições do condenado justificam a concessão de tal benefício. Portanto, acolho a preliminar suscitada no sentido de não conhecer do recurso nessa parte. No mérito, apresenta em parte os pressupostos de admissibilidade e conheço parcialmente o recurso. Primeiro, o pretenso reconhecimento de nulidade diante da violação da incomunicabilidade dos jurados. Inicialmente, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sessão do Tribunal de Júri em razão da quebra da incomunicabilidade do jurado. No entanto, não lhe assiste a razão. Diante de nulidade durante a sessão do Tribunal do Júri, deve a parte alegá-la de imediato consoante o artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal. O artigo 571 diz: as nulidades deverão ser arguídas, inciso 8º, áudio julgamento em plenário em audiência do tribunal logo depois que ocorreram. Desse modo, deixando a parte de arguída logo após a sua ocorrência, incide a preclusão temporal, não havendo possibilidade de alegação posterior. Nesse sentido, segue entendimento firmado pelos tribunais superiores, no qual eu sigo aqui um arresto da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, datado agora do dia 24/4/2023. Entretanto, apesar de constar na ata da sessão do júri que logo após o fim da réplica, a defesa, a mãe da vítima fatal, Fantone R. Filgueira Maia, emocionada, levantou-se e disse: Ailton, por que você matou meu filho? Por 2 vezes. Tendo a juíza de imediato determinado a sua retirada do recinto, isso consta no ID
número 2268 do 2295. A defesa técnica não se surgiu durante o plenário nesse respeito, bem como em relação às demais eventuais ilegalidades, deixando de alegá-las no momento oportuno. Desse modo, incide a preclusão temporal, não sendo possível a apreciação das teses defensivas supramencionadas. O recorrente também busca o reconhecimento de nulidade diante do jurado Vanderlei Cardoso dos Santos ter afirmado que na sessão delituosa praticada pelo réu foi desproporcional. Na referida ata, restou registrado o seguinte no ID número 2268-2295, na parte 16, dizendo: enquanto ainda ocorria a votação na sala secreta, o doutor Anesiano Ramos de Oliveira solicitou à secretária da ata que constasse que um dos jurados havia manifestado sua opinião, qual seja, Vanderlei Cardoso dos Santos. A juíza, contudo, disse que em nenhum momento nenhum jurado manifestou sua opinião. Esclareceu que apenas no momento de realizar uma pergunta ao réu, no momento do seu interrogatório, o jurado, ao tentar formular sua questão, utilizou a palavra eu, ao que imediatamente a juíza advertiu da impossibilidade de manifestar sua opinião, de modo que na mesma hora ela interrompeu a fala e reformulou a forma de realizar o questionamento. Inclusive, a juíza informou naquele momento a defesa, a juíza informou que naquele momento a defesa não manifestou nenhuma impugnação, justamente porque não houve nenhuma manifestação do jurado sobre a sua opinião a respeito do processo. A juíza informou que o jurado tivesse manifestado nessa hora alguma opinião sobre o caso, certamente a sessão teria sido encerrada. O conselho dissolvido, pois nem a defesa, nem o Ministério Público, nem mesmo o juízo prosseguiriam com o trabalho diante do fato desse. Destaques acrescidos foram nossos. Assim, embora o apelante tenha apresentado seu inconformismo durante a sessão, não há comprovação inequívoca de que o jurado tenha afirmado, abre aspas, mas eu acho muito desproporcional, fecha aspas, especialmente considerando o registrado na ata que o momento de realizasse uma pergunta ao réu, o jurado falou, abre aspas, eu, tendo a juíza presidente imediatamente comunicado a impossibilidade desse manifestar a opinião, momento em que reformulou seu questionamento. Portanto, verifico que após a juíza presidente ter autorizado os jurados a formular perguntas ao réu, em nenhuma ocasião o jurado Vanderlei manifestou sua opinião. Ademais, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo nos termos do artigo 53 do Código de Processo Penal, de modo que não há de se falar em nulidade da sessão realizada. Então, eu refuto esse primeiro pedido. O segundo pedido subsidiário de revalorização do vetor de consequência do crime. Quanto à vítima fatal, Antônio Henrique Filgueira, a magistrada exasperou a pena base em razão do seguinte fundamento, que isso consta no ID, abre aspas. Além disso, as consequências do delito são negativas, pois, conforme se depreende do depoimento da esposa da vítima, Ingrid Iara Pontes de Araújo, ela deixou um filho menor, de idade com 17 anos à época dos fatos, a qual não pode mais constar com a assistência efetiva material do pai. Em relação a esta, considera a argumentação adequada, pois o fato da vítima fatal ter deixado a filha em idade extrapolada, as consequências intrínsecas do crime, nesse sentido, tem se julgado sob o Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu trago o arresto no habeas corpus, da relatoria, nesse sentido que se adequa ao caso, do STJ, da relatoria do ministro Antônio de Saldanha Palheiros, da 6ª turma, datado de 21 de 3 de 2017. No que concerne às demais vítimas, na sentença restou considerado negativamente os danos ocasionados nos ofendidos Ivo Bruno de Oliveira Souza e Mark Arthur Macedo de Lima, já que tiveram lesões com necessidade de assistência em unidade de terapia intensiva, uso de bolsa de colostomia por cerca de 8 meses e 10 meses de hérnia incisional, cirurgias corretivas e permanência de sequelas, fatores extrapenais que ultrapassam a reprovabilidade da média do delito. Ressalto que se trata do crime tentado que, diferentemente do consumado, deve considerar as lesões corporais sofridas pela vítima para depreciação das circunstâncias judiciais
prevista no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria. E aqui eu trago também um julgado do STJ, da relatoria do ministro Reinaldo Soares, que se adequa bem ao caso. Portanto, diante da adequada fundamentação pelo juiz da Cor, mantenho inalterada a sentença nesse ponto. Passa para o terceiro pedido. Pedido de aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa. Vamos lá. Alega a existência do bis in idem, pois a magistrada utilizou igual fundamentação, tanto para valorar o vetor de consequências do crime na primeira fase dosimétrica, como para fixar a fração mínima de diminuição prevista legalmente de 1/3 em razão da tentativa de homicídio contra as vítimas Ivo Bruno e Mark Arthur, considerando que as vítimas foram atingidas pelo disparo de arma de fogo que causou os ferimentos. Da pena em relação ao crime cometido em face de Ivo Bruno de Oliveira Souza. No mais, considerando que o crime foi praticado de forma tentada, observe que a pena resultante da fração anterior deve ser diminuída em 1/3, tendo que conta que a vítima chegou a ser atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, o qual lhe causaram ferimentos, havendo, portanto, transcurso expressivo do item crime, totalizando por 12 anos e 6 meses de reclusão. Vamos para outra etapa. Da aplicação da pena em relação ao crime cometido em face de Mac Arthur Macedo de Lima. No mais, considerando que o crime foi praticado de forma tentada, observe que a pena resultante da fase anterior deve ser diminuída em 1/3, tendo em conta que a vítima chegou a ser atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, os quais lhe causaram ferimentos, havendo, portanto, transcurso expressivo do item crime, totalizando 12 anos e 6 meses de reclusão. Considera-se pela doutrina e jurisprudência o percurso do iter crimes como critério utilizado para aferir fração da diminuição a ser aplicada dentro dos limites legais de 1/3 a 2/3, sendo a menor à medida que se aproxima da consumação do delito. A esse respeito, eu transcrevo aqui um agravo regimental a respeito do assunto da quinta turma da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Vamos para o quarto pedido. Desse modo, não há que se... Desse modo, não há que se falar em bis in idem, pois, nesse caso, as consequências do crime foram valoradas negativamente devido à extensão dos danos provocados às vítimas. Tempo de internação hospitalar, sequelas, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia. Isto é do real grau de violação do bem jurídico tutelado, ao passo que se aplicou a fração mínima da tentativa em face do intercrimes percorrido, proximidade de consumação do delito. O quarto pedido de incidência do concurso formal de crimes na modalidade própria. O apelante busca a aplicação da primeira parte do artigo 70 do Código Penal, a fim de reconhecer o concurso formal próprio, em vez que do impróprio sob a informação de que os delitos concorrentes não resultaram do desígnio dos autônomos. No entanto, não se sustenta a tese que o agente perdeu a noção do que estava acontecendo ao seu redor, apenas conseguindo visualizar a pessoa de Micael, e passou a atirar de maneira contínua para se desvencilhar da agressão que acreditara iminente. Conforme consignado pelo juiz Acó, outras pessoas estiveram diante do réu e não foram por ele atingidas, evidenciando o seu desígnio autônomo em face de cada vítima, em particular com o objetivo de sua ação. Além disso, após a vítima Michael se esconder, o réu continuou a atingir com disparo de arma de fogo a vítima fatal e os demais ofendidos, conforme o depoimento daquele ID. Que o acusado atirou no Fantoni, no Ivo Bruno, que após correr ficou escondido e observando pelo muro que o acusado estava fazendo, que o acusado atirou em Fantoni e em Filgueira Maia, uma vez tendo a vítima pedido para parar, mas o acusado atirou novamente e ele atirou umas 6 vezes no Fantoni e umas 4 vezes no depoente, que graças a Deus não foi atingido.
sem contrariedade com o depoimento dos autores, depoentes, em especial de Ivo Bruno de Marques Arthur, a esposa deste, o que denota ser autônomo do desígnio de atingir cada uma das vítimas, já que os disparos não foram aleatórios, tendo o réu iniciado a ação contra a vítima Micael, todavia sem conseguir atingi-lo. Ato contínuo após este se esconder, passou a ter a Infantone, Ivo Bruno e Marques Arthur. O quinto pedido, pedido de redução do valor mínimo da indenização pelos danos causados à vítima. Por fim, o apelante pede a redução do valor mínimo das indenizações para a reparação dos danos fixados pelo magistrado por considerar exorbitantes. Na sentença foi acolhido o pedido formulado pelo Ministério Público em aditamento à denúncia, fixando a título de reparação pelos danos sofridos pela família da vítima, Fantoni, em razão de sua morte, a quantia mínima de R$100 mil. Para os ofendidos Ivo Bruno e Marco Arthur, o montante de R$50 mil para cada um, diante dos prejuízos sofridos. No que se refere à vítima Micael Jacques, deixou de fixá-la por não ter sido atingido do projeto da arma de fogo. O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, aduz que o artigo 387, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nesse sentido, trago aqui, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem realizado manutenção, fixação do valor de indenização pelas partes dos danos em R$300 mil, o que aqui ficou além do caso. Nesse arresto, trago o julgado do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Desse modo, os valores fixados no caso atendem aos parâmetros da adequação e proporcionalidade consoante explicitado pelo juiz Acor, inclusive estando aquém das quantias estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Bem, além disso, o réu não fez prova de sua hipossuficiência, já que os elementos contidos no processo dão conta que o recorrente possui condições de arcar com as indenizações mínimas determinadas, conforme aduzida pelo Ministério Público. E a minha conclusão, senhor presidente, é que, ante o exposto e em consonância com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, eu conheço parcialmente e nego provimento o apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida. É assim que eu encaminho o voto. Pois, excelência, enquanto revisor, eu já tinha manifestado o voto nesse sentido. Tive, inclusive, a oportunidade de despachar ontem com a doutora Graziella sobre a temática, mas me convenci igualmente o que fez Vossa Excelência. Daí eu estou também desprovendo o recurso. O Bardo Glauber já se manifestou, mas... Senhor presidente, do mesmo modo, eu também ratifico meu voto registrado no sistema, acompanhando o relator. Faço apenas destaque que eu recebi memorial aí da defesa, e atento também ao que consta nos autos. Eu destaco o voto do relator, que enfrentou todas as questões apresentadas e trazidas pela defesa, em especial a questão das faixas que existiam na frente do fórum, a questão da fala da mãe da vítima e uma possível manifestação de um dos jurados. E essas três questões, na visão da defesa, ensejariam uma nulidade e a necessidade de realização de um novo júri. No entanto, é pacífico na jurisprudência a necessidade de que haja o registro formal em ata da sessão de julgamento da resignação, do inconformismo com determinado comportamento que possa comprometer a incomunicabilidade dos jurados, a rigidez do julgamento. E o relator, senhor presidente, ele, ponto a ponto, ele demonstrou que não existiu. Não existiu o registro do inconformismo com as faixas, a questão do choro e da voz
da mãe da vítima questionando o acusado, tampouco foi também objeto de manifestação da defesa. Inclusive, a magistrada, de imediato, adotou as providências necessárias para que o júri pudesse continuar. E, por fim, a questão de um dos jurados que, ao questionar o acusado, ora apelante, segundo a defesa, havia indicado, manifestado uma quebra da sua imparcialidade. E isso também não aconteceu. Tanto a magistrada como o olhar nos autos não traz essa segurança que é necessária para que haja a nulidade do julgamento. E a defesa, por sua vez, não demonstrou, e aí, se não estou enganado, é o artigo 156 do CPP, que exige essa prova, né, para que haja o reconhecimento da nulidade. Ultrapassado essa questão prévia, senhor presidente, a autoria e a materialidade, não há o que se questionar. Tanto é que a defesa não abordou nenhum ponto, nenhum questionamento neste sentido. Foi um fato que toda a sociedade potiguar tomou conhecimento, um crime bárbaro. E, por fim, a questão da dosimetria. E aí também o relator esmiuçou, trouxe jurisprudência e apresentando a correção, a rigidez da sentença proferida, senhor presidente. De modo que não há o que se modificar e outro caminho não há senão o voto pelo desprovimento do apelo. Senhor Eu presidente, ratifico, senhor presidente, o meu voto. precisa que eu leia o acórdão, vou ser publicado, né? Então, proclamo que o recurso foi conhecido parcialmente e desprovido à unanimidade de votos. Agradecemos, doutor Anesiano. Isto em sintonia com a 5ª PJ. O seguinte é o número 1 da pauta da minha relatoria. Apelação criminal 080 78 14 93 2024, apelante Matheus Salustriano do Nascimento, advogado doutor Adriano Maldini Mendes Campos. O feito está em mesa, o processo está em mesa. Doutor Adriano, que já está na tribuna, disporá a partir de agora de até 15 minutos. Agradeço, excelência. Inicialmente, quero deixar registrado, doutor Saraiva e doutor Roberto, pela disponibilidade do gabinete de Vossa Excelência de me receber sempre que peço. Ontem tinha um despacho agendado com Vossa Excelências, acabei tendo que faltar, porque até que eu cheguei a encontrar o doutor Roberto lá no tribunal, no fórum, aliás. Houve uma problemática, uma audiência que deveria durar 30 minutos e acabou durando 6 horas por uma questão de saúde, que o doutor Ivanaldo muito bem converteu e conseguiu prosseguir com o feito lá. Mas seguindo ao processo em tela, excelências, e doutor Glauber, o processo em mesa ele trata acerca de um roubo acontecido em uma pizzaria na zona mais abastada da cidade, de onde vim, na zona norte. O roubo na pizzaria do chefe, acontecido no dia 27 de setembro de 2023. Esta defesa ela vem se insurgir tanto em questões dosimétricas, quanto em questões das majorantes, na dosimetria mesmo, deste processo. A questão do mérito, houve a confissão integral dos dois que ali executaram o roubo, o senhor Michael, o senhor Matheus, que aqui vem representado por este advogado. Mas, excelências, o ponto crucial, inicio eu, pela restrição da liberdade da vítima, a majorante aplicada no processo, ela, em dissonância do que pensou e argumentou com todas as vênias a douta procuradoria com o doutor Anísio, ao alegar que o tempo juridicamente relevante para a restrição da liberdade da vítima, ela não é suficiente, doutor Glauber. A douta procuradoria ela acabou argumentando que
não precisa de tempo juridicamente relevante. Juntando um acórdão do STJ que, no seu entendimento, falava aquilo. Porém, em leitura atenta àquele parecer, aquele acórdão, acaba divergindo do que propriamente argumentou a douta Procuradoria. Alega-se que o tempo não precisa ser juridicamente relevante, não precisa ser além do tempo para a consumação do delito de roubo, se houverem circunstâncias fáticas que mudem aquele contexto, doutor Glauber. Aquele julgado haveriam 4 acusados, aqueles 4 acusados extinguiram uma vítima. Então, isso foi o fundamental para não se levar em consideração o tempo da restrição. No caso em apreço, haveriam 2 acusados e 2 vítimas. As 2 vítimas foram postas em um quarto. Isso, doutor Roberto, é bem nítido no processo. Em um quarto aberto, com a porta encostada, permaneceram lá, segundo a senhora Monique, vítima do processo, de 15 a 20 minutos, o tempo suficientemente para a consumação do delito de roubo, e de lá saíram. A outra vítima do processo, o marido da senhora Monique, veio argumentar que passou 40 minutos, divergindo de sua esposa. Aí aqui, ou a gente vai aplicar o indúbio pro réu e considerar que o tempo foi o tempo citado em dúvida, que seria o tempo da senhora Monique, ou aplicar o machismo estrutural e levar em consideração somente a fala do homem, somente a fala daquele que estava naquele lar. Será ou escolha ou outra escolha. Mas, no caso em apreço, excelências, já é pacífico, tanto na quinta quanto na sexta turma. O ministro Sebastião Reis, ele argumenta firmemente esse argumento de que o tempo precisa ser acima do tempo para a consumação. Não foi no processo. E isso não foi enfrentado pela sentença de primeiro grau. E isso não foi enfrentado pelo parecer ministerial. Seguindo, excelências, a gente vem tratar acerca do uso da arma de fogo. E isso aqui é o que mais surpreendeu essa defesa. Algo que precisou de uma inteligência defensiva, de uma busca processual para tentar provar, já que o Código de Processo Penal ele agora está a avessos em alguns casos, como se a defesa precisa provar que a arma não era uma arma de fogo. Ok, excelências. A defesa foi lá e provou. Aconteceu um roubo no dia 27, na pizzaria do chefe. Aconteceu um roubo no dia 28, na pizzaria do Zé. Distância das pizzarias, 650 metros. Doutor Saraiva, 650 metros de distância. Horário de um roubo e do outro roubo, 21 horas. Quem estava num roubo e no outro roubo? Michael e Matheus. Quantas armas tinham nos 2 roubos? Uma arma. Quem estava com a arma? Michael. Que arma foi apreendida em flagrante no segundo roubo? Um simulacro. Não é dito por este advogado. A Polícia Civil fez a perícia, era um simulacro, mais soft. Então, eu tenho 2 roubos que ocorreram em menos de 24 horas. Em 2 pizzarias. Pelas mesmas pessoas. Com uma arma em punho. E essa arma foi encontrada. E era um simulacro. Em um roubo é aplicado como simulacro e o outro é aplicado como arma de fogo. Então, essa defesa ela não teria nenhum meio, doutor Roberto, para comprovar que não era uma arma de fogo. Fora esse, que foi juntado aos autos. E que foi suprimido pela sentença de primeiro grau em apenas uma linha. A defesa não provou que era um simulacro. Ponto. E aí veio este advogado argumentar perante esse agreste tribunal, nessa colônia da Câmara Criminal, tentando fielmente aplicar somente uma pena justa, excelências. Não foi uma arma de fogo. Isso não... puxando mais para trás, vindo no dia 22, porque ainda vai ser um argumento em outro processo, haviam 3 roubos. Um no dia 25, um no dia 27 e um no dia 28. Esses 3 roubos foram com uma arma de fogo. Esses 3 roubos foram com as mesmas pessoas. Tem 3 denúncias diferentes, 3 processos correndo diferentes. Não foi aplicado o crime continuado. Isso aqui tudo vai ser discutido posteriormente. Mas a defesa clama para que seja reconhecido, pelo menos, excelências, que a arma de fogo não foi aplicada nesse caso, não foi usada nesse caso. Foi um simulacro. E isso está provado nos autos. A prova emprestada foi juntada ao processo. Não foi enfrentada fielmente pela juíza de primeiro grau, mas que seja por essa egrégio tribunal, que seja por essa colônia da Câmara Criminal. Agradeço, excelências. Agradecemos, Vossa Excelência. Eu vou retirar o processo de mesa para revisitar somente a redação do acordo. Viu? Então, após a sustentação oral do eminente advogado, o relator resolveu retirar o feito de mesa para reexame da matéria como um todo. Excelência. O seguinte, cadê, Ana? Da relatoria do desembargador Glauber Rego, 43 da pauta.
habeas corpus 081 2897 37 2024. Impetrante Dr. Rubens Matias de Souza Filho, paciente Luzia Alves da Silva Neto. Em mesa, excelência? 3. Habeas Em mesa, corpus. senhor presidente. Dr. Rubens Matias de Souza já está presente, ocupando a tribuna. Você disporá de até 10 minutos. Só um minuto, senhor Pois presidente. não, Da mesma matéria. Não, 43. Porque eu acho que 43 é José Rodrigo, né? E o 43 é Luzia Alves. O 43 está em mesa, o 44 não. Não. Não mesmo. Aí seria de quem? Seria de Luzia, né? Luzia, 43. Pronto. Está em mesa. Certo, obrigado, excelência. Bom dia, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente presidente desta Câmara Criminal, doutor Roberto Guedes, embargador Glauber Rego, que é o relator deste acórdão. Excelência, trata-se de habeas corpus que tem como matéria principal a discussão sobre a questão de nulidade de busca pessoal. Em sede de habeas corpus, é um mandibus que não cabe uma dilação probatória sobre a questão, então cabe ao advogado ele delimitar o quadrante fático para que os eminentes julgadores eles possam verificar se houve ou não essa justa causa que os tribunais superiores eles tendem a discutir. Houve a prisão em flagrante da paciente que foi portando entorpecentes e outros materiais, mas o quadrante fático que levou à busca pessoal foi que receberam a informação de que uma mulher estaria traficando drogas na rua Construtor Severino Bezerra, na localidade conhecida como Alto da Torre, bairro da Redinha, Natal. Que a DEPAN teve que deslocar até o local e visualizaram a acusada em frente à residência de número 875, a qual tinha as mesmas características passadas sobre a pessoa que vendia droga no local. Ocasião em que os policiais resolveram realizar a abordagem daquela mulher e foram identificada como sendo a pessoa de Luzia Alves, ora paciente. O artigo 240, parágrafo 2º do CPP, assim como o artigo 244, ele diz que para que exista a busca pessoal é necessário as fundadas razões. Inclusive o STJ, recentemente na terceira sessão, no habeas corpus 877.943, ele delimitou os parâmetros em que deveriam ser analisado a questão da busca pessoal. E o que temos aqui? Nós temos aqui uma única denúncia anônima de que uma pessoa estaria traficando em frente a esta residência, o que ensejou a busca pessoal. Essa defesa entende que essa única denúncia anônima, por si só, não é fundamento para a abordagem pessoal. Explico. Porque trata-se de tão somente uma única denúncia anônima. A residência em que a paciente foi presa é a sua residência, conforme, inclusive, o comprovante de residência juntado aos autos, ou seja, ela estava de frente à sua residência. Não era um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, não foi dito isso, não era um local comum de via pública. E não foi encontrado nenhum tipo de pessoas, já que ela estava traficando nas redondezas, não foi encontrado nenhum usuário ali por perto, ou qualquer tipo de indícios que realmente existissem de que ela estaria traficando. Outro ponto que chama a atenção é que disseram que as características batiam, mas os policiais em nenhum momento disseram que características eram essas. O que leva a crer, excelência, que trata-se não entrando na questão meritória, que não cabe a questão do habeas corpus, mas simplesmente uma denúncia anônima de uma pessoa que estava traficando naquela rua, que poderia ser qualquer outra pessoa. Mas, pelo que percebe-se aqui, tão somente ela foi a única pessoa abordada.
Então, essa defesa entende que, de forma sucinta, conforme esse quadrante fático aqui delimitado por esta defesa, essa única denúncia anônima não seria suficiente a justificar uma busca pessoal em relação à paciente, o que levaria à nulidade da busca pessoal, bem como os materiais, ora aqui apreendidos. É como encaminha a defesa, Excelência. Relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, senhor presidente, eu estou denegando a ordem. Trago aí como referência jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania, uma relatoria do ministro Ribeiro Dantas, no agravo regimental no HC 897-180, São Paulo, julgado agora em 19 de agosto do ano 2024, que eu peço permissão para não ler, está aí disponibilizado, mas que muito se assemelha ao caso concreto. E também, no mesmo sentido, o agravo regimental no HC 883-286, Sergipe, relator ministro Joel Irlan Paciornik, quinta turma, julgado agora em 17 de junho do ano 2024. Também no mesmo sentido, senhor presidente. E com relação às circunstâncias em que aconteceu a busca pessoal da paciente, somente a instrução trará maiores esclarecimentos. Nos autos não há nada que ateste aquilo que diz aí a defesa. Então, em harmonia com a 8ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e denego a ordem, senhor presidente. Eu, observando o sistema, já consta o voto do Dr. Guedes acompanhando, eu também. Dr. Guedes, alguma argumentativa? Não. Então, eu proclamo que a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade de votos em sintonia com a 8ª PJ. Dr. Rubens, muito obrigado. O 44 não está em mesa, foi anunciado pelo relator. Passamos ao seguinte. Da minha relatoria, o número 2 da pauta, agravo em execução penal. O advogado está aí? Agravo em execução penal 0811, 006, 82, 2024. Agravante José Eliel Braz Diniz. Aqui consta Juliano, que é Carlos de Souza. Vem outro advogado, é? Renato Marcos Ciaveto, está habilitado nos autos. Doutor Renato, o feito está em mesa, Vossa Excelência está nos ouvindo? Perfeito, Excelência. Meu som está ok? Está ok. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos a partir de agora, ok? Perfeito, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre presidente dessa Câmara Recursal, ao qual estendo o meu cumprimento aos demais ilustres desembargadores, aos serventuários e a todos os demais presentes. Serei extremamente breve, Excelências. Esse caso se trata de um pedido de indulto em que o apenado se enquadra no decreto número 11.302, de 2022, por ser acometido de doença grave e permanente. No caso do apenado, é um transtorno psiquiátrico de ordem grave, que o impede de ser tratado em qualquer estabelecimento prisional. Além do mais, preenche também os requisitos previstos no decreto, os demais requisitos para concessão do benefício de indulto. Entretanto, Excelências, o pedido foi indeferido pelo estimado juízo de execuções, que afirma na respeitável decisão que não está demonstrado que o apenado é acometido por uma doença grave permanente. E é nesse ponto, Excelências, que a decisão do juízo executório merece reforma, uma vez que existe um vasto laudo pericial médico que demonstra a doença permanente do apenado, né? Que inclusive o compromete de manter contato social que não seja controlado para o caso psiquiátrico ao qual ele é acometido, né?
atestando que o problema leva a uma incapacidade definitiva e sem perspectiva de recuperação, segundo consta transcrito no laudo oficial médico, né? Sendo que, inclusive, o procedimento foi acompanhado pelo próprio serviço militar, visto que o apenado era policial, e esse laudo foi responsável por aposentá-lo, reformá-lo do serviço militar, conforme pode-se verificar também pela publicação em diário oficial juntado nos autos. Além dele estar atualmente submetido a curatela também, por ter sido comprovada a sua incapacidade, conforme sentença de ação de curatela, que consta nos autos também. Diante disso, fica estritamente demonstrado e documentado por laudo médico oficial a doença grave e permanente do apenado. E nessa oportunidade, mais uma vez, fica evidenciado aí o preenchimento dos requisitos, bem como comprovado documentalmente a existência do direito para concessão do indulto, excelências. É o que pugna a defesa, brevemente. Agradeço. Agradecemos a Vossa Excelência. Devo dizer que eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso e digo na emenda de maneira simples, constitucional e processo penal, agravo em execução penal, pretenso indulto natalino em decorrência de moléstia grave, transtorno esquizoafetivo, extrema debilidade de saúde e assistência precária não comprovadas, documentos em contemporaneidade inaptos a demonstrar o atual clínico agravante, inclusive por se encontrar foragido, por esse elemento que me fez manter. Está foragido, como é que vai se fazer um reexame? Deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Desembargador Glauber. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Roberto Guedes. Então, agravo conhecido e desprovido a unanimidade de votos em sintonia com a 4ª PJ. Doutor Renato, muito obrigado pela presença, mesmo à distância de Vossa Excelência. Agradeço, excelência. Ótimo trabalho. O seguinte é da relatoria do desembargador Glauber Rego, é o número 6 da pauta. Apelação criminal 0800-449-78-2021. Apelante Gustavo Cunha Dantas, advogados Matheus Vinícius Queirino da Cunha e outros. Apelante Ranilson Castro da Silva, representado pela Defensoria. Apelante Diego da Silva Borges, advogado Flávia Carina Guimarães de Lima, e o doutor Geto Lucas de Souza Ferreira e outros. Apelante, tem outros apelantes. Está em mesa, excelência. Em mesa, senhor. O advogado de sustentação foi exatamente do apelante Diego da Silva Jetson. Apelante Diego da Silva Borges. Doutor advogado Jetson Lucas de Souza Ferreira. Está nos assistindo, excelência? Sim, excelência, bom dia a todos. Bom dia, excelência. O eminente relator já comunicou que o feito está em mesa. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, excelência. Certo, obrigado. Saúdo os implícitos desembargadores da Coluna da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o doutor Procurador de Justiça, a todos os advogados que estão presentes. Excelências, trata-se de apelação criminal interposta por Diego e conformado com sentença condenatória. Um dos fatos, excelência, que chama muita atenção em tal processo é a questão do reconhecimento fotográfico que foi realizado em sede de delegacia. Excelência, desde já vem aqui chamar a atenção o tempo em que foi realizado o reconhecimento fotográfico. 6 meses após o fato. E outra coisa mais grave ainda é o modo em que foi realizado o reconhecimento, excelências. Conforme depoimento do filho de uma vítima, este informou que a delegada, doutora Daniele, após 6 meses, lhe enviou uma mensagem falando referente à questão de pessoas que supostamente teriam cometido aquele delito. O filho da vítima compareceu à delegacia, foi mostrado uma foto à sua pessoa, este não reconheceu. O que ele fez, excelências? Tirou uma foto da foto em que a doutora Daniele mostrou
e foi até a fazenda mostrar os trabalhadores que haviam sido vítimas também do roubo. Excelências, o 226 do Código de Processo Penal não é um artigo que é meramente ilustrativo, que é, como é que eu posso dizer, não deve ser respeitado, né? Que não pode, como é que eu posso dizer assim, excelência, um modo bem rude de falar, não pode ser desrespeitado em momento algum, excelência. Primeiro, que um reconhecimento foi feito 6 meses após o fato. Como é que uma pessoa reconhece outra 6 meses após o fato? E de mais grave é a questão de que as vítimas informaram que os acusados estavam todos encapuzados, todos de rosto coberto. Então, excelências, como é que pode uma vítima reconhecer um acusado 6 meses após o fato de rosto coberto? Não tem como, excelência, de forma alguma. Muito menos foi citado os caracteres de como os acusados se encontravam no momento do roubo. Então, assim, excelência, de início, já falo a questão da nulidade e a ilegalidade, que foi feito o reconhecimento fotográfico no processo. Como também, excelência, a vítima Walter, quando compareceu na delegacia, né, para prestar depoimento e falar sobre a questão de que havia reconhecido, né, supostamente as fotos mostradas, não tem sua assinatura no termo de reconhecimento. Excelência, como é que uma pessoa faz um reconhecimento, faz um termo e não assina? Não existe, excelências, não existe. E a todo tempo, o Walter, que é uma das vítimas, informou que não tinha como, de forma alguma, reconhecer os acusados, porque estavam todos de rostos cobertos. Excelência, outro ponto que vem ser levantado é a questão da organização criminosa. Organização criminosa. O senhor Diego, ele foi condenado também por organização criminosa. O que se vê no processo é uma banalização do conceito de organização criminosa, excelência. A organização criminosa tem que ser bem estruturada, tem que ter divisão de tarefas, excelência. Fato este que, em momento algum, foi comprovado no processo. Sendo assim, excelência, primeiro, pela ilegalidade do reconhecimento fotográfico que foi realizado 6 meses após o fato, as vítimas informaram que todos estavam de rosto coberto e, de igual modo, um das testemunhas tirou uma foto do celular da doutora Daniela, delegada essa da época da DEFU, e foi mostrar a eles na fazenda. E, para piorar, a condenação da organização criminosa. A defesa, desde o início, alegou a ilegalidade. Porém, na sentença, a excelentíssima juíza informou que existia outros elementos para a condenação. Elemento esse que seria uma interceptação. Excelência, após estudo e análise bem minuciosa da interceptação, nada comprova de que o Diego da Silva Borges participou da empreitada criminosa. Não existe comprovação nenhuma de que o terminal telefônico usado era do Diego da Silva Borges. Não existe conversa alguma se tratando do roubo em tela. Então, assim, excelências, primeiro, a ilegalidade do reconhecimento. Outro, a falta de comprovação de divisão de tarefas para a organização criminosa e a estrutura bem organizada. E, por terceiro, excelência, as interceptações e extração de dados que foram realizadas, que nada comprovou que o Diego da Silva Borges estaria naquele ato criminoso, naquela empreitada criminosa, excelência. Então, por esse motivo, requer a defesa que seja reconhecida a absolvição do senhor Diego da Silva Borges, primeiro, pela ilegalidade do reconhecimento, conforme no artigo 226 do Código de Processo Penal, pelo fato de ter sido realizado 6 meses após o ocorrido, por ter feito a ilegalidade total de como foi reconhecido o induzimento das vítimas, e, o mais importante, que as vítimas informaram que todos estavam de rosto cobertos e, em momento algum, deram características de algum dos acusados. E outra, excelência, a falta de comprovação de uma organização criminosa, o qual foi condenado, pela falta de comprovação de divisão de tarefas, de um fato bem organizado, excelência,
E, por fim, a questão de falta de comprovação de que naquelas interceptações se trataria da pessoa de Diego da Silva Borges, como também não existe conversa alguma que comprove de que o senhor Diego da Silva Borges estava naquela empreitada criminosa. Por esse motivo, Excelência, vem requerer a defesa a absolvição do senhor Diego da Silva Borges. É nesse sentido a defesa, Excelências. Agradecemos a Vossa Excelência, eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, vou tentar resumir. Tem uma preliminar suscitada pela 3ª Procuradoria de Justiça, que, para o não conhecimento parcial do apelo de Gustavo Cunha Dantas, ausência de sucumbência, considerando que a fixação do regime para o apelante. E eu estou acolhendo, senhor presidente. De fato, não há o que se insurge o apelante já foi definido na sentença condenatória. Há também uma preliminar de nulidade de provas obtidas por meio de interceptação telefônica, que é suscitada pela defesa de Diego Silva Borges. E aí eu estou transferindo para o mérito, senhor presidente. E neste aspecto, a interceptação telefônica, as decisões, ainda que sucintas, elas estão encartadas aí nos autos. A decisão que deferiu e as seguintes no sentido de prorrogar a interceptação. A interceptação ela foi prorrogada em 3 momentos, senhor presidente. E as decisões constam aí nos autos IDs 1736, 8334, 1736, 8335, 1736, 8336. Em todas, a justificativa para a manutenção da medida. E nestas interceptações, senhor presidente, há uma demonstração, deixe-me chegar aqui, clara e evidente da organização criminosa. Eu estou destacando aqui os pontos que foram trazidos na defesa oral e o acervo probatório ele é composto por diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, demonstrando indubitavelmente que Aleph, Diego e Ranilson se reuniam constantemente para a prática de roubos, de modo que as provas são suficientemente aptas a comprovar a participação do trio no crime de roubo ocorrido na Fazenda Gameleira e na organização criminosa em destaque. Isso aqui consta do ID 22038165, palavras da magistrada de origem, senhor presidente. Com relação à identificação dos apelantes, os autos são claros na rigidez do procedimento e que também teve, por sua vez, a renovação em audiência de instrução, de modo que autoria e materialidade demonstrada, senhor presidente, e a dosimetria também não há qualquer correção a ser feita. Então, eu nego provimento aos apelos. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, já consta aqui no sistema o voto do doutor Roberto Guedes acompanhando e o meu, de sorte que não, o doutor Roberto Guedes não tem nenhuma argumentação mais a fazer. Eu estou proclamando que os recursos foram conhecidos e desprovidos a unanimidade de votos em sintonia. Só um destaque, senhor presidente, assim, foi um ponto, antes de Vossa Excelência proclamar, também trazendo na defesa, que é a questão temporal, né, de que como seria possível se reconhecer uma pessoa passados 6 meses. A defesa, no entanto, ela não traz nenhuma demonstração que nesse período a pessoa a ser reconhecida fez plástica, modificou a sua fisionomia, né, que tornasse impossível o seu reconhecimento com o passar desse lapso temporal. Então, não há qualquer razão também neste aspecto que justifique o reconhecimento da nulidade.
Perfeito, Excelência. Então, como disse, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de votos, em sintonia com a terceira PJ. O seguinte é o 14 da pauta, é da minha relatoria. Um agravo interno em habeas corpus 081111516/2024. Agravante de Merval Barros Monteiro Filho, advogado João Vieira Neto. O processo está em mesa, doutor advogado João Vieira Neto está nos assistindo. Doutor advogado João Vieira Neto. Sim, Excelência. Está Sim, Excelência. Pois não. Bom dia. Bom dia, Excelência. O processo está em mesa. Vossa Excelência contará com até 10 minutos, Excelência. Saúdo, em primeiro lugar, Vossa Excelência, que muito bem presidisse o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, demais desembargadores que compõem essa Câmara Criminal, representante do Ministério Público com assento, servidores e demais presentes. Excelência, serei bem breve quanto ao apontamento do agravo em sede de habeas corpus. A base de argumentação agravada em decisão de Vossa Excelência, com todo o respeito e todas as vênias, ela parte de 4 premissas. Premissas essas que são revolvimento de matéria fático-jurídica, prova pré-constituída e relevância da fonte destinada de valores ao ensejo dos crimes em apuração e que a União não foi chamada à lide. Em primeiro lugar, Excelência, tendo em vista que, em resumo, a decisão agravada, na decisão agravada se busca o conhecimento do habeas corpus, enfrentamento da tese de incompetência da Ujodocrim para processar e julgar o feito em ação penal ali proposta, de primeiro lugar, contextualizar. Houve, após a citação válida, apresentação de resposta à acusação e de exceção de incompetência, como prevê a norma regimental, a norma regrada do Código de Processo Penal. E lá nós apontamos algumas bases não fáticas, mas jurídicas, que apontavam ali a hipótese de incompetência da Ujodocrim para julgar aquele feito. A primeira, de logo, seria de que os pacientes que ali se submeteram às cirurgias, em que promoveram as ações civis para a reparação da coluna face à operação escoliose, escoliose, ela seriam pacientes do SUS e não pacientes privados, aquele comumente, como se vê via de regra na justiça, em que aquele paciente do plano de saúde, em que é negado, vai ao Estado e o Estado se submete a fazer a cirurgia. Os pacientes, de logo, eles já eram SUS. A matéria de revolvimento fático, Excelência, com todo respeito, não necessita, porque a própria denúncia, ela já revela que o julgamento daquele caso específico seria de competência distinta. A prova pré-processual constituída está nas notas técnicas, na nota de relatórios da inteligência do SUS, na própria denúncia e dos documentos ali amealhados a partir da operação e do PIC e da investigação toda feita pelo Ministério Público Estadual. A relevância, Excelência, sim, na fonte pagadora. Sabe-se que o Estado ele não se subsidia de forma única de fontes pagadoras estaduais, sobretudo quando estamos falando de saúde pública. A saúde pública ela é versada sobre rubricas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Sabe-se que os estados são conveniados e recebem fontes destinadas da União. De logo, Excelência, a fonte de determinação para a competência reside a relevância da argumentação jurídica disposta no habeas corpus, diz respeito à indexação de que a União, sim, deveria ter sido chamada a lide, como Vossa Excelência predispôs na decisão anterior. Mas, fazendo um apontamento residual, é que só seria chamada a União a lide se fosse o caso do processo civil. Aqui nós estamos à frente de uma investigação pautada por parte do Ministério Público de persecução penal, não persecução civil. A lógica
desprendida por parte dessa defesa técnica do ajuizamento na impetração do habeas corpus, ela diz respeito à flagrante omissão por parte da autoridade de primeiro grau, em que não se dedica a buscar efetivamente a reparar esse dano, que seria o dano da lógica fundamental e de determinação por parte do Ministério Público de assenhoramento por parte da informação relacionada à fonte pagadora. Essa é a gênese, esse é o objeto fundamental da exceção de incompetência, que gera, não dúvida, mas a certeza de que a fonte pagadora seria da União. Excelência, por outro lado, se determinar também que o objeto da impetração ela não reside tão somente e exclusivamente sobre a fonte pagadora. Há de argumentação também, Excelência, que não foi disposta, pelo menos não consegui enxergar, disposta na decisão de Vossa Excelência, hora gravada, é que a base de argumentação primária de destinação da incompetência por parte do Judocrim, ela reside em dois pilares, dois vetores, duas premissas. Um seria a fonte pagadora e outra, uma argumentação jurídica de que, no caso de cartel que envolve diversos estados da União, em que o CAD é chamado à orientação por parte do Ministério Público Federal pela Procuradoria-Geral da República, no ato regulamentado número 9, e decisão não recente do STJ, que diz que, nesses casos específicos, a competência seria da Justiça Federal. Como o ato de agravo ele parte de uma premissa e não das duas, há de se destacar, Excelências, que não foi enfrentada essa matéria do não conhecimento, porque, repiso, o não conhecimento do habeas corpus ele versa sobre envolvimento de matéria fática jurídica, prova pré-constituída e relevância da fonte pagadora e interesse da União, e não sobre a questão relacionada à tipologia da cartelização daquelas condutas amealhadas de ordem econômica, Excelência. E juntamos jurisprudências, inclusive, nesse sentido, que é previsível que quando há mais de um Estado da Federação, logicamente, a esfera de cognição para a persecução penal seria da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Ao fim e ao cabo, para não cansá-los, nessa questão da cartelização, existem vários argumentos de ordem jurisprudencial. Inclusive, não houve enfrentamento por parte da decisão gravada, a orientação do Ministério Público Federal no número 9, nota técnica 01 de 2023, que é prova pré-constituída, relatório técnico de análise 577 de 2019 do Núcleo de Inteligência do SUS. Então, partindo dessas premissas, Excelências, inclusive com base na relevância do custeio das cirurgias, em que cuido de não ler os arestos, porque não teria tempo suficiente, no RHC 168.508 da relatoria do ministro Reinaldo e no agravo em RHC 156.413 do ministro Ribeiro Dantas, ambos do STJ Quinta Turma, vê-se que as matérias debatidas são em RHCs. E logo, sim, o instrumento do habeas corpus ele é previsível no ordenamento jurídico para atacar a falta de justa causa, ilegalidades, a incompetência daquele que se submete, aquela autoridade judiciária que submete alguém à instrumentalização de um feito de ordem criminal. Sim, foram debatidos esse assunto, inclusive providos os recursos, em sede de recurso em habeas corpus, lógico, por logicidade fática, técnica e consequencial. A matéria foi versada e foi debatida em sede de habeas corpus, nas origens. Logo, Excelência, o que se pede é que seja provido o agravo para destrancar o trâmite desse habeas corpus, para que seja enfrentado o mérito sobre as duas premissas, fonte pagadora e cartelização, para que se determine a competência ao juízo federal.
E, por fim, Excelência, se não fosse o caso, como comumente é feito no STJ, ordens de diligência, de comando, ordem de enfrentamento de teses, ordem de determinação à autoridade judiciária, para que ela suspendesse aquela ação penal e que buscasse, sim, a fonte pagadora. Sem ela, a defesa técnica não conseguiria, Excelência. Muito grato pela atenção e desculpe pelo excesso de fala. Agradecemos a Vossa Excelência. Antes de proclamar o voto, doutor João Vieira, a presidência faz um apelo a Vossa Excelência para que na próxima sustentação, Vossa Excelência se utilize da beca, vestimenta bem adequada de advogado, inclusive com o torçal verde. Ok? Desculpa, Excelência, mas como eu não tenho beca, farei uma compra, porque certamente sustentarei diversas vezes nesse tribunal ainda. Mas peço perdão desde logo. Agradecemos a Vossa Excelência pela receptividade. Bom, com relação ao voto, eu encaminhei pelo conhecimento e desprovimento e resumiu dizendo o seguinte: penal e processual penal, agravo interno em habeas corpus, falsidade ideológica, crimes contra a ordem econômica e ORCRIM. Aí cito os dispositivos. Inconformismo em face da negativa de seguimento do RIT por inadequabilidade da via eleita. Alegada incompetência da Justiça Estadual rejeitada pelo juízo de origem em sede de exceção de incompetência. Questão alheia ao direito de ir e vir. Matéria a reclamar maior incursionamento acerca dos fatos e provas descabido na via estreita do HC. Falta de documentos comprobatórios da origem da verba pública, União ou Estado. Deficiência instrutória, manutenção do deciso agravado, recurso conhecido e desprovido. Estou observando aqui, pelos votos já lançados, que o eminente desembargador Glauber e o eminente doutor Roberto Guedes já estão nos acompanhando. Mantém os votos, Excelência. Isso, presidente, acompanho. Acompanha, Excelência, pelos Pois fundamentos. não, então proclamo que os recursos foram conhecidos e desprovidos em sintonia com a terceira PJ. Doutor Jetson, muito obrigado. Doutor João, desculpe. Segunda PJ. Muito obrigado, Excelência, e desejo a todos um excelente dia de trabalho. Agradecemos a Vossa Excelência, viu? O seguinte é o número 5 da pauta, da relatoria do Dr. Roberto Guedes. Apelação Criminal 06-228-26-2020. Apelante Ministério Público, apelado Douglas Vitor Silva da Costa, através do advogado Tiago Gel Andrade da Silva. Já foi comunicado que o doutor Tiago não compareceu, não está presente, não está na sala. Doutor Roberto Guedes, Vossa Excelência, quiser só fazer a proclamação ou fazer a sustentação, você fica à vontade. Pronto. Sentença absolutória, receptação simples, artigo 180 do Código Penal, apelação criminal, pretendida condenação do réu. Viabilidade, autoria e materialidade devidamente comprovadas, dolo e ciência demonstrados. Testemunhos policiais que atestaram que o bem oriundo do crime foi apreendido em poder do apelado. Defesa que não comprovou a origem ilícita ou que a conduta se deu mediante culpa. A jurisprudência do STJ nesse sentido, dessa egrégia corte, recurso conhecido e provido. Assim que eu encaminho o voto, senhor presidente. Pois não, senhor. Eu também acompanho Vossa Excelência, Bardor Glauber. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Pois não, então recurso conhecido e provido à unanimidade em sintonia com a segunda PJ. O recurso número 4, que é um recurso da relatoria do Bardor Roberto Guedes, não mesmo. Inclusive consta a suspeição minha e do desembargador Glauber Rego. Passamos agora os feitos com pedido de vistas. O primeiro é o número 9, apelação criminal 082-6264,
55 de 2022. É o 9 da pauta da relatoria do desembargador Glauber Rego. Apelante José Carlos da Silva, apelado do Ministério Público. Após citação oral, o relator suspendeu o julgamento para reanálise da matéria. Doutor Roberto, desembargador Glauber em mesa. Em mesa, senhor presidente. Na verdade, após a defesa oral, na ocasião feita pela defensora pública, doutora Ana Lúcia, eu retirei o processo para uma reanálise e estou trazendo, senhor presidente, nessa oportunidade, com relação à autoria e materialidade, não há o que se questionar. A prova, o julgamento corresponde a uma das versões levadas ao Conselho de Sentença, que tem, por sua vez, respaldo no conjunto probatório, então não há o que se modificar nesse aspecto. Com relação à dosimetria, senhor presidente, eu estou acolhendo a tese trazida pela defesa de que merece o caso concreto ser aplicado a fração máxima de 2/3 para diminuição e considerando que a vítima não teve maiores riscos à sua vida com a tentativa que aconteceu e também por conta da maneira, né, que o fato transcorreu. O acusado, o apelante, ele se encontrava embriagado, isso está claro nos autos, e a própria vítima conseguiu segurá-lo no seu ímpeto, né, de matá-la. E fato é que o corte que aconteceu foi na mão da vítima, então não teve maior risco nessa ocasião. E aí, com isso, senhor presidente, o total da pena fica em 3 anos, 4 meses de reclusão, regime modificado para o aberto, e é o meu voto, senhor presidente. Pois não, já consta o voto do doutor Roberto Guedes nesse sentido, e o meu, não é, excelência? É, excelência, eu acompanho o voto do relator. Também acompanho e proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade. Provido parcialmente, não é isso? Parcialmente. Em sintonia com a terceira TJ. Concordância da terceira PJ? Parcial. Concordância parcial, ok. Ok. O 20 é da minha relatoria, não está em mesa. Passamos agora aos feitos com pedido de sustentação oral. Eu vou anunciar todos. São todos da relatoria do Dr. Roberto Guedes. É o número 8, o 10, o 11, Glauber. hein? Desculpe. 8 e 10, doutor... Não. O meu é o 10, o 11, o 12 e o 13. 8 e o 21, não é isso? Não mesmo. Então, o 8 só. E o 30. Tem aqui. Tem não, né? Mas tá aqui, viu, Ana? Então, doutor, o 8º. Com relação ao 8º. O 8º, doutor. Excelência, o item 8
é uma preliminar de não conhecimento parcial por violação ao princípio da dialeticidade. E eu analisei ontem e minha posição parecer pelo acolhimento. Realmente relator, desembargador Glauber. Tem o meu voto, senhor presidente, e agora com maior segurança, com a companhia aí do excelentíssimo senhor procurador, doutor José Alves da Silva. Ok, já consta o voto do doutor Roberto Guedes e o meu acompanhando, então proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade, em sintonia com a segunda PJ. O seguinte é o 10. Isso. Agora do doutor Roberto Guedes. É mesmo, excelência. O 10, o 11, o 12, o 13, 22. O 10, pelo acolhimento, excelência. Não conhecimento total do apelo. O 11 é pela rejeição. Eu entendo que a datação deve ser analisada em juízo de conhecimento. O outro é o 13. O 13, justiça gratuita. Meu entendimento é conhecido da turma, é pela rejeição também. Entendo que é juízo de conhecimento. E o 22. 22, não conhecimento integral do apelo por falta de interesse recursal. Aí eu até coloquei aqui, ou seria perda superveniente ao objeto. Bom, parcelamento da multa, comprovação posterior ao grave interposto pelo Ministério Público. É pelo acolhimento, excelência. Doutor Roberto Guedes, Campo Largo. O vetor é pelo não conhecimento do agravo por falta de interesse. É isso, né? É. E demais é matéria já Matéria feia. conhecida pela Câmara. Eu acompanho a Vossa Excelência nos votos, nos processos anunciados. Desembargador Glauber Rego. Acompanho o relator, senhor presidente. Também. Então, proclamação nos termos do voto do relator. Aí ficou agora só o 30. O 30 da relatoria do desembargador Glauber Rego. É um habeas corpus, doutor Zé Alves. Eu estou analisando agora, então, a autoridade apontada como coator é o delegado de polícia, não é isso? Isso. Ou o promotor de justiça que está informado aqui. Então, de fato, a autoridade coatora sendo Nenhum fica aqui. o delegado de polícia, a competência seria do juiz de primeiro grau. Então, por esse motivo, excelência... E o promotor também. Sim, e o promotor de justiça está aqui, né? É. Então, no caso, é pelo acolhimento da preliminar, excelência. De não conhecimento, não é isso? É. Competência, reconhecimento de incompetência da Corte, não é isso? Isso. Aqui a competência é somente do procurador-geral. Perfeito. Doutor Roberto Guedes acompanha? Acompanha. Também acompanha a proclamação, unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria de Justiça. Ok, Ana. Passamos agora julgamento em bloco. Eu acompanhei e ratifico os votos lançados com relação aos processos de desembargador Glauber Rego e também com relação ao doutor Roberto Guedes. Desembargador Glauber. Senhor presidente, tem a exceção do 19, acompanho Vossa Excelência e também o desembargador Roberto Guedes. No entanto, no 19 eu registrei aí um voto divergente. É isso. Vossa Excelência chegou a observar. E busquei, senhor presidente. Temos aqui nessa matéria, eu acredito que caminhado nesse sentido, né? Havia tão somente aí 2 ocasiões em que a questão da tornozeleira deixou aliás, não seria nem a questão da tornozeleira, seria a questão de comparecimento lá ao estabelecimento prisional. Ele deixou de comparecer em 2 ocasiões e, em seguida, isso aconteceu em 29 de maio e 5 de junho de 2024. E ele retomou a sua obrigação de comparecer na sequência. E aí, quando veio o Ministério Público e pediu
a regressão do regime, o reconhecimento da falta grave. E a magistrada de origem, senhor presidente, disse tão somente que seria o caso de uma advertência. E, com a devida vênia, ao entendimento divergente, Vossa Excelência, eu compreendo que, de fato, a situação comporta aí a sanção administrativa da advertência 19. e eu nego provimento ao agravo do Ministério Público, senhor presidente. Doutor Roberto Eu Guedes, acompanho a divergência, excelência. eu mantenho o voto lançado pelo conhecimento e provimento e proclamo que o recurso foi provido por maioria de votos. Não, negado. Negado. Desculpa, foi desprovido por maioria de votos. Relator para o acordo, embargador Glauber Rego. É o ônus. Mais algum outro? Algum destaque? Não, demais acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Roberto Guedes, algum Também, destaque? excelência. Demais acompanho Vossa Excelência e os demais do bloco. Pronto. O 33, o doutor Roberto Guedes tirou de mesa, né, doutor? Tirei de mesa, sim. E eu tirei o 44 e Hein? o 21. Ok, então não havendo mais processo em mesa, julgamento em bloco já aconteceu, Daniel. Os processos vinculados ao embargador Ricardo Procópio serão julgados na pressão, como já anunciado pelo Perfeito. eminente embargador Glauber Rego. Bom, então. Já você permanece para a semana? Ok. Então. Quero agradecer a todos pela desenvoltura do trabalho e dizer que a próxima sessão ocorrerá ordinariamente no dia 26 de setembro, quinta-feira, no horário regimental. Agradecemos a Deus por tudo. Declaro encerrada a sessão.